Boa noite, pessoal. Boa noite, Enzo. Boa noite, Renan. Boa noite a todos. E vamos lá falando de futebol. Aí o Brasil sofre sua maior derrota na história das eliminatórias. Após a derrota por 4-1 contra a Argentina aí nessa terça-feira, que foi a pior da história da seleção. É onde aí a gente vinha com um resultado aí que era do ano de 2000, de 3-0 pro Chile, e essa derrota aí foi que marcou. Enzo, você que tá dentro do futebol, tá na área, o que você achou dessa derrota aí do Brasil para a Argentina? Não, Renan, foi uma derrota, assim, vergonhosa, foi um vexame. Eu acho que até a Argentina tirou o pé, realmente, porque se eles tivessem jogado toda a bola, assim, seriam 6 ou até um possível 7-1 de novo. Fazia mais de 20 anos que o Brasil não perdia no Monumental de Núñez e foi vergonhoso, assim. Foi bem para marcar na semana da reeleição, né, do presidente da CBF. Teve esse vexame aí, né? Pra provar que alguma coisa ali dentro tá bem do errado, tá bem estragado, assim, vamos dizer o português correto. Falando das derrotas em eliminatórias do Brasil, a gente tem contra a própria Argentina mesmo em 2025 aí, querendo ou não, 25 anos atrás aí, o Brasil perdia para a Argentina de 3-1. Então a gente já tem aí, o maior deles até então era contra o Chile de 3-0. Realmente, Jens, você falou aí da reeleição do presidente Rinaldo. O que você tem aí para falar sobre essa reeleição de 100% unânime aí? Ô Enzo, falando nisso, deixa eu fazer uma perguntinha antes, se você chegou a ver. Que falaram que a nota que a CBF divulgou fala que ele foi reeleito com 100%, por unanimidade. Só que a gente vê na internet falando que clubes como Corinthians, até o nosso Mirassol aqui na região, Red Bull Bragantino, não assinaram, não votaram a favor. O que você acha dessa suposição aí? Muita gente tá falando, então, algo de errado não tá certo nessa história. É bem isso mesmo, alguma coisa tá bem errado, porque se a gente for puxar pelos últimos presidentes da CBF, dos últimos, sem contar interino, 3 foram afastados por antes do fim do mandato, assim. Então, eu não sei o que aconteceu nessa semana, assim, ou dentro da CBF, porque foi vergonhoso. A gente teria uma possível disputa, né, na semana passada, contando o Ronaldo, que o Ronaldo Fenômeno ele gostaria bastante de ser presidente, ele já deixou isso escrachado muitas vezes, em muitas entrevistas, podcasts, tudo. Só que ele falou que de 27 federações, eu acho que ele ouviu não de 24, então somente 3 apoiou ele. Então não sei o que deve ter acontecido, se é uma propina, se é algum dinheiro molhando a mão de alguém ali, porque é bem estranho realmente, igual eu falei antes, né? Você vê que muito estranho isso. E na semana, um dia após, né, a reeleição ser confirmada, o Brasil toma de 4-1 do seu maior rival. Isso é uma parada bem estranha mesmo. A gente vê como times aqui da região, ou até times de maior expressão, igual você falou, o Bragantino, que vem numa crescente muito boa, né, nesses últimos anos, não assinou esse decreto que apoiava o Edinaldo. Então a gente vê que realmente alguma coisa estava bem estranha nisso daí. Não sei o que nos espera, né? Daqui para a próxima Copa, que daqui exatamente um ano começa a Copa, né? Não sei o que nos espera. E assim, esse mandato do Edinaldo também já vem. A primeira vez ele teve aquela intervenção, foi tirado, voltou, teve uma coisa, agora fala que foi eleito 100% de unanimidade, 100% de todos quem vota nessa eleição. São os 27 federações, mais os clubes da Série A e da Série B do Brasileirão. E ele tendo 100% é muito estranho, sendo que a gente vê os comentários pela internet que esses times, como a gente citou, Corinthians, Red Bull Bragantino, Mirassol e alguns outros 2 ou 3 ali, não teriam assinado para essa reeleição, para essa votação, vamos assim melhor dizendo. E essa história de vexames dentro da Confederação Brasileira de Futebol, da CBF, não é de hoje, né, Enzo? Quantos presidentes você falou que foram afastados do cargos nos últimos anos aí? Ó, sem contar interinos, a gente tem o Rogério Caboclo, em 2019 a 2021, que foi afastado antes do seu mandato também. Temos o Marco Polo Del Nero, 2015 e 2017, também afastado fora antes do mandato, do fim do mandato. E por fim temos o Ricardo Teixeira, em 89 a 2012. Então você vê que realmente dentro da CBF tem um grande escândalo de presidentes, de corrupção, que é escrachado na nossa cara, só que alguns presidentes de alguns clubes do Brasil fecham os olhos para isso, fingem que
é uma coisa normal assim, e deixam passar batido, né? E o país do futebol segue nesse declínio aí. Então vamos voltar agora na partida de ontem. Enzo, você tem os números da análise técnica dessa partida de ontem aí, os percentuais. Enzo, fala pra mim aí como foi o passe de bola, finalizações do Brasil e Argentina aí, como que foi, qual o parâmetro que você tem aí, os scouts fizeram aí após esse jogo aí. Pra ser curto e grosso, Renan, foi um amasso da seleção da Argentina. O Brasil não conseguiu ser superior em quase nada. A não ser em faltas, né? Que não tem como parar os homens só batendo mesmo, né? A Argentina, atual campeã do mundo, foi 56% de posse da Argentina contra 44% do Brasil. Incríveis 12 finalizações para a Argentina contra 3 do Brasil. Então, pera aí, vamos fazer um parênteses aqui. Se os scouts marcaram 12 finalizações, ou seja, o resultado do vexame poderia ser muito maior nos caros ouvintes. Exatamente, lembra que eu falei no começo que poderia ter sido até um 7-1 de novo? Porque chutes no gol, que foram no gol, foram 7 certos na Argentina contra 1 do Brasil. Então a gente já vê que, né? Ué, você acha bem que esse estranho. resultado poderia ter sido maior? Você fala que a Argentina tirou o pé? A Argentina tirou o pé. Você pode ver ali que em muitos lances eles queriam até dar uma brincada, a torcida mesmo começou a gritar olé. Então foi bem assim, olha, vamos dar uma tirada no pé. Acho que tudo isso por conta daquela famosa entrevista que o Rafinha deu pro Romário, né? Dias antes do jogo, né? Falando que eles iam bater nos argentinos, que ia bater tanto dentro de campo quanto fora de campo, que o Rafinha ia marcar um gol. Teve uma falta ali que o Rafinha bateu, que pegou no travessão, mas fora isso o Rafinha sumiu do jogo, o atual melhor do mundo não fez nada. E assim, o time da Argentina é muito bom, assim, claro, não podemos desmerecer, mas a seleção brasileira a gente não pode tomar um amasso assim. Foi escrachado isso. Durante os 6 anos de Tite na seleção brasileira, quase 6 anos de Tite, a gente tomou, em toda a eliminatória somando, 5 gols. Ou seja, querendo ou não, aí a partida de ontem quase superou uma eliminatória inteira da época do Tite. Exatamente. E muita gente ainda criticava, né, o Tite, criticava que o time dele era muito retranqueiro, que o time dele não jogava bola, não ganhava de europeu. Só que, assim, gente, foi 2 disputas na Copa do Mundo. Uma que foi muito infeliz contra a Bélgica em 2018, que faltou minutos ali, teve aquele pênalti no Gabriel Jesus. E em 2022 foi aquela patifaria dos pênaltis. Complicado isso, mas não sei o que espera para o nosso técnico Dorival Júnior, né? Que tem uma reunião marcada na sexta-feira com a CBF. O que você acha, Renan? O que vai acontecer? Isso mesmo, você trazendo essa notícia que foi dada na tarde desta quarta-feira, 26 de março, pelo Globo Esporte, que o preferido volta à cena. A CBF já retornou os contatos pelo objetivo de ter Carlo Ancelotti, atualmente no Real Madrid, ao comando da seleção brasileira. Tudo indica aí que voltou essa negociação. Antes tinha um tempo atrás, né, Enzo? Exatamente. Que ele era o preferido, que estava tudo certo, mas na hora H não deu certo. É uma coisa que eu até ia perguntar. Será que realmente naquela época estava certo? Ou foi meio que um blefe da CBF? Só para dar uma apaziguada, que dá aquela segurada naquela questão, naquela crise em volta do Dorival? Assim, eu acho que foi realmente uma cortina de fumaça, assim, porque colocou na época o interino Fernando Diniz, que era o atual campeão da América, campeão da Libertadores, colocou pra mascarar, né? Porque falou, tá certo o Carlo Ancelotti, mas aí deixou o Fernando Diniz durante 6 meses, demitiu ele também. Depois você começa a achar assim, realmente, será que estava certo? Chegou prestes a vencer o contrato do Ancelotti no Real Madrid, eles renovaram o contrato do Ancelotti, então que acordo é esse que o Edinaldo tinha com o Carlo Ancelotti, com seus dirigentes? Então é bem estranho isso mesmo. Eu acho que nunca esteve apalavrado, nunca esteve acordado isso. Então acho que é bem estranho mesmo. Isso mostra como a presidência da CBF tá uma piada mesmo hoje em dia. Seguindo na matéria que o próprio Globo Esporte colocou aí, eles dizem assim, a insatisfação dos dirigentes aí com o trabalho da atual comissão técnica da seleção já existia antes dos confrontos contra a Colômbia e contra a Argentina aí. Eram considerados decisivos esses 2 jogos, onde aí a gente teve esse revés aí e acabou perdendo aí. Receptividade aí nos contatos iniciais com os lançadores, por sua vez, veio acompanhado de um recado do italiano.
qualquer avanço está condicionado à espera até o final do Mundial de Clubes, que o Real Madrid disputará entre junho e julho nos Estados Unidos. Ou seja, antes de junho e julho não se tem conversa com ele pelo jeito sobre isso. Só após o Mundial dos Clubes. O que você acha, Enzo? Isso realmente vai proceder ou então, como você disse, uma cortina de fumaça, daquela abafada, aquela segurada? Eu acho que é muito tempo para esperar um técnico decidir se quer vir para a maior seleção do mundo. Eu acho que é muito tempo assim, é muito tempo nessa bagunça, nessa várzea. Acho que seria bom quanto antes decidir o técnico, né? Por exemplo, o Jorge Jesus, que é um nome muito citado, né, na seleção brasileira, ele mesmo já mostrou interesse e falou que sempre, né, que se tivesse oportunidade treinaria a seleção brasileira. Ele que hoje treina o Al Hilal, né, que era o time do Neymar. Assim, seria uma boa opção. Acho que na minha concepção, acho que o Felipe Luiz do Flamengo seria a melhor, assim, que é um cara que aposentou recentemente, aposentou sendo campeão da Libertadores e agora é técnico do Flamengo. Tem quatro títulos contra 3 derrotas. Ele tem mais títulos do que vitórias. Então, acho que ficar muito tempo esperando o Carlo Ancelotti até junho, julho, e possivelmente ele renovar com o Real Madrid, eu acho muito tempo, assim. Ele falou que só iria sair do Real Madrid se conquistasse mais uma Champions League. Então, aí a gente tem até o final dessa Champions para ver o que ele vai fazer, se ele vai renovar, se ele não quer renovar. E tem também, tem tudo, como posso dizer assim, que ele também, se ele quiser aposentar, né? Porque o Carlo Ancelotti é um técnico bastante de idade já, por mais que ele seja sempre vinculado assim na grande mídia. Ele é um técnico de idade, ele mesmo já falou que cogitou muitas vezes aposentar antes de chegar o contato desse último contato dele com o Real Madrid. Então acho que é muito tempo mesmo para esperar um técnico. Além do atual técnico do Flamengo, você acha que tem algum nome no cenário brasileiro que possa vir ser um treinador da seleção brasileira? Tem o do grande Abel, né? Abel Ferreira. Todo mundo fala dele, né? Que não podemos, né, desmerecer ele, campeão da Libertadores, campeão do Campeonato Brasileiro. Chegou agora na mais uma final de Campeonato Paulista, pode conquistar o Tetra. Então, acho que sim, é um bom nome. Tem que ver se a CBF, né, porque tem conversas lá dentro que falam que a CBF tem birrinha do Abel Ferreira, que ele é um técnico inconstante, psicologicamente, por mais de muitas vezes ele falar coração quente, mente fria. Não sei, eu acho que seria a melhor opção mesmo o Abel Ferreira, olhando aqui dentro do Brasil mesmo, além do técnico do Flamengo, né? Wendy, a gente falou de comissão técnica, do próprio Dorival aí, à frente da seleção, a gente falou da dirigência da CBF, mas será que talvez os jogadores não teriam talvez uma parcela de culpa? Talvez esse elenco que foi convocado para eliminatórias foi talvez um elenco mal montado, ou não, o elenco está isento dessa responsabilidade? Não podemos falar que está isento, né, que não tem nenhuma culpa, parcela de culpa, mas a gente pode ver que de uns 10 anos para cá é a melhor geração que a gente tem disso, porque tem jogadores muito bons, tirando o Neymar, né, que tá machucado. Temos Vinícius Júnior, temos Rodrigo, temos o Matheus Cunha, temos Endrick, Estevão, isso é só na parte do ataque. Temos André no meio campo, tem João Gomes, tem assim, grandes jogadores. Eu acho que é mais uma questão interna, igual eu tô falando desde o começo, é uma questão interna dali, porque não é possível que uma seleção que tem tantos jogadores bons, acho, claro, a seleção tem deficiência na lateral direita, lateral esquerda, mas mesmo assim, os 3 goleiros do Brasil são sensacionais, incríveis. O Ederson, o Alisson já foram melhores do mundo, tem o Bento, tem o Hugo Souza também, do Corinthians. Então, acho que é mais uma parcela de culpa dos dirigentes mesmo, que às vezes esquecem que estão mandando na maior seleção do mundo, que é a única que é pentacampeão. Então, não sei o que eles pensam, o que eles querem de futuro para nossa seleção. É isso aí, a gente comentou aqui, fez esse bate-papo aqui com o Enzo Azevedo, nosso parceiro de jornalismo aí da Unilago, onde a gente comentou sobre essa fatídica derrota da seleção brasileira por 4-1 contra a Argentina nesta terça-feira, 25 de março. Queria agradecer a você que nos acompanhou até agora e agradecer a você, Enzo Azevedo, ter acompanhado, ter dado toda a sua explicação aqui conosco no podcast. Você é louco, eu que agradeço, Renan, entendeu? Sempre que precisar aí, estamos comentando nós dois sobre esportes, entendeu? Você também que é um cara que está super antenado nisso. E é isso, né?
Agradecer a todo mundo que tá assistindo e a gente que vai editar depois. É isso, Thiago. Pode dar uma boa nota pra nós aí, tá? Valeu, valeu! Valeu!